Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Aderbal Luiz Sereno, com o tema Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo, incondicional de todas as horas. Nesta oportunidade, vamos fazer uma reflexão a respeito do que nos diz Mateus no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. E na leitura que fazemos, para ficarmos bem fiéis ao texto, Mateus nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essas são palavras ditas, compartilhadas por Jesus durante a sua caminhada apostólica com todos aqueles que o acompanhavam. E para que nós possamos fazer uma reflexão um pouco mais profunda a respeito desse texto, é bom que nós entendamos que jugo é, na verdade, quando Jesus coloca seu jugo, é, na verdade, seguirmos todos os ensinamentos de Jesus, seguirmos todas as suas considerações a respeito da vida espiritual que ele propõe, da vida social, da vida humana, do dia a dia que ele propõe, seguir todos os seus ensinamentos através destas proposições. E nós vamos perceber que as proposições de Jesus são sempre ligadas ao amor. Nós vamos perceber que Jesus coloca-nos de forma clara a justiça divina como sendo um caminho que temos que seguir para podermos a cada instante, a cada dia, a cada momento, sentirmos-nos em evolução. A evolução a que nos referimos é aquela de, primeiro, acreditarmos que como espíritos imortais que somos, nós precisamos nos aperfeiçoar diariamente, nós precisamos nos aperfeiçoar a cada encontro, a cada instante que nós temos nos trabalhos em que nós nos colocamos à disposição para efetuar, nós precisamos estar sempre dispostos a exercer virtudes. As virtudes a que nós nos referimos é aquelas que nós já conhecemos. Todas as vezes que nós agimos com paciência, todas as vezes que nós agimos com tolerância, todas as vezes que nós privilegiamos a gentileza e que nós tratamos os nossos participantes do mesmo grupo, os nossos semelhantes, a criação divina, todas as vezes que nós as tratamos com respeito e reconhecendo que cada um tem seu caminho, a sua perspectiva, cada um tem a sua forma de agir, a sua forma de pensar, todas as vezes em que nós tratamos desta forma, nós estamos seriamente colocando o amor em ação. Então, quando nós falamos seguir os aconselhamentos, seguir os exemplos de Jesus, nós estaremos oferecendo estas atitudes, este comportamento em todos os locais nos quais nós nos apresentamos, em todos os ambientes que frequentamos e com todos aqueles com os quais vivemos. É claro que como nós estamos inseridos no seio familiar, como nós estamos vivendo no seio de uma família, o primeiro lugar, o primeiro momento, o primeiro instante, as primeiras atitudes nossas relacionadas a estas virtudes, elas deveriam ser praticadas no lar. Porque, afinal de contas, nós fazemos parte, e a doutrina espírita nos assevera, de uma família que nós, na espiritualidade, como espíritos para esta encarnação, escolhemos. E nós escolhemos estar entre aqueles com os quais alguns temos afinidades, alguns temos vontade de ficar eternamente conversando, trocando ideias, nos abraçando e apertando as mãos, e outros que nós temos divergência, que nós temos lá algumas dificuldades de relacionamento, que nós temos lá alguns ajustes a serem feitos.
Mas a família está ali para que a gente possa ter esse exercício. E à medida em que nós vamos praticando essas virtudes, nós vamos entendendo o jugo de Jesus. Por quê? Que o jugo de Jesus é leve? Por que que o jugo de Jesus é suave? Por que que o jugo de Jesus é maravilhoso, companheiro e é um bálsamo que consola? Porque, em verdade, nós praticando essas virtudes, nós estamos oferecendo não só o melhor que nós temos, como nós estamos respeitando todas as condições apresentadas por aqueles que estão junto conosco. É difícil de nós nos comportarmos dessa forma diariamente? É claro que é. É difícil porque nós ainda temos as dificuldades naturais do que nos atrapalha. Nós vivemos, por exemplo, segundo o conhecimento espírita, nós vivemos, por exemplo, num mundo de expiações e provas. E este mundo de expiações e provas é um mundo que convive não só com a bondade, mas também com a maldade. Apesar de nós termos a certeza absoluta de nós sabermos que o bem jamais será vencido pelo mal, nós ainda temos maldade conosco. Quem de nós ainda passa um dia sequer sem sentir inveja? Um dia sequer sem ter melindres? Um dia sequer sem acreditarmos que somos superiores nisso ou naquilo? Um dia sequer sem julgar, ainda que em pensamento, as atitudes daqueles com os quais nós convivemos. E quando nós absorvermos plenamente o jugo que Jesus nos oferece através dos seus ensinamentos, nós não vamos ter mais esses pensamentos. Porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes vão ser de colaboração. Se nós percebermos que alguém que está conosco tem alguma dificuldade, se nós percebermos que alguém que está conosco precisa de um auxílio, ao invés de perguntar, nós estaremos auxiliando. Ao invés de oferecermos a crítica ou oferecermos alguma ajuda, mas com necessidades de recompensa, nós vamos nos lançar com o tempo que dispomos para poder ajudar. É claro que estas dificuldades vão diminuindo à medida em que nós vamos nos aperfeiçoando no exercício das virtudes. Nós vamos, por exemplo, tendo uma família mais harmoniosa, na medida em que nós não só começamos a nos relacionar amorosamente com aqueles com os quais temos afinidades dentro do nosso parentesco corporal, mas também com aqueles com os quais nós precisamos nos ajustar. É claro que com aqueles com os quais nós precisamos nos ajustar, o relacionamento é um pouquinho mais espinhoso, o relacionamento exige um pouco mais de trabalho, exige um pouco mais de esforço, exige um pouco mais de caridade. Caridade da nossa parte, para que nós entendamos que estes obstáculos precisam ser ultrapassados. Então, quando nós nos referimos ao jugo de Jesus, é este o jugo de Jesus. É um jugo que fala assim: se alguém te pedir para andar 1 milha com ele, ofereça-te para andar 2 milhas. É um jugo que fala assim para nós: se alguém te pedir a túnica, ofereça a túnica, ofereça o sobretudo e ofereça seu tempo. Ou seja, nós não devemos jamais deixar de servir. O jugo de Jesus, o julgamento que Jesus faz, a hora que ele nos olha, é procurar entender como que ele pode nos servir. E é esse olhar que nós ainda não temos. É esse olhar que nós precisamos ter com relação àqueles com os quais nós convivemos. É este olhar que nós precisamos ter quando nós estamos no que nós chamamos exercício da caridade. Quando nós estamos, por exemplo, oferecendo-nos para auxiliar aqueles que vivem em situação de rua, aqueles que vivem em situação de asilo, de abrigo, de abandono, nós precisamos estar junto com eles em pensamento, em ação, em prece, e não estar lá dizendo para o nosso coração: olha, o Evangelho disse, o expositor espírita disse, o dirigente espírita disse que é preciso estar 1 vez por semana, 1 vez por mês, junto àqueles que necessitam, e aqui estou, mas eu estou aqui de olho no relógio, aqui, quando der o tempo que eu determinei, eu vou embora. Não, nós precisamos estar com estes, nos entregando, entendendo, sentindo a emoção e sentindo
o carinho e a atenção que nós, em colocando à disposição destes, temos como retribuição. Porque não há dúvida que a gentileza gera gentileza. Não há dúvida que o respeito gera respeito. Não há dúvida nenhuma que todas as vezes que nós oferecermos uma palavra calma, tranquila, uma palavra educada, nós receberemos também uma educação em retorno. Não precisa cobrar. Isso é natural, é uma consequência natural do nosso comportamento. Entender esses ensinamentos de Jesus, portanto, nos parece, sob o ponto de vista entendimento intelectual, não muito difícil. Mas entender esses ensinamentos de Jesus colocados em prática, aí é que está a grande dificuldade. Porque nós vamos ter que considerar que oferecer esses nossos préstimos, em muitas situações, quando nós estamos oferecendo esses préstimos, nós estaremos oferecendo para irmãos e para irmãs que não têm o cuidado com o asseamento, que não têm cuidado com o corpo, que não têm cuidado, por exemplo, com as ideias, que às vezes têm dificuldade de se expressar no idioma que nós estamos conversando. E tudo isso faz parte da necessidade que estes irmãos têm de crescer como seres humanos. Não cresceram como seres humanos em função, às vezes, do ambiente ou das situações que enfrentaram, e nós somos um recurso que está auxiliando. Então, ao invés de nós oferecermos um pensamento negativo, um pensamento limitado de estar lá só por momentos, nós precisamos nos entregar, sentir com emoção que nós podemos fazer mudar. Sentir com emoção que tempos depois nós poderemos ouvir destes mesmos que nós auxiliamos palavras do tipo: a minha vida mudou depois que eu te conheci. A minha vida mudou depois que vocês, como uma entidade que vem nos ajudar, fizeram parte da nossa vida. Este é um sentimento que nós temos que ter para poder entender quando Jesus fala: o meu jugo é suave. Suave porque oferece amor, suave porque oferece carinho, suave porque oferece atenção. E também nós precisamos perceber que nós estamos em uma situação, em um mundo de expiações e provas, absolutamente igual aos 8,5 bilhões de habitantes que estão na vida física aqui no planeta Terra, na humanidade terrestre. Ou seja, todos nós somos necessitados de aprendizado, todos nós somos necessitados de ajuda. E nós precisamos entender que vai ter momentos em que a situação se inverte, é que outros virão nos ajudar. E como será que nós gostaríamos de ser ajudados? Será que nós não gostaríamos de receber a colaboração daqueles que vêm nos ajudar da forma como nós estamos colocando agora? Com carinho, com gentileza, com atenção, respeitando os nossos limites, respeitando as nossas crenças, procurando vagarosamente fazer-nos entender o que nós ainda não entendemos do Evangelho de Jesus, para que nós mudemos o nosso comportamento, para que nós tenhamos melhor caminho, para que nós tenhamos uma evolução mais segura. Será que não é assim que nós queremos? Se é assim que nós queremos, se é esta situação que nós almejamos, por que nós não oferecemos então também este comportamento, essas atitudes para todos os ambientes em que nós estamos frequentando? Nós, quando estivermos agora fazendo a reflexão sobre esse texto de Mateus, do capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, falamos também em fardo. E falamos que Jesus coloca-nos a certeza de que o fardo, quando colocado em nossos ombros, mas caminhado ao lado dele, ao lado de Jesus, ele é leve. E ele é leve por quê? Porque o que traz tantos tormentos para nós? O que traz tantas insônias? O que traz tantas depressões? O que traz tanto sofrimento para nós? É claro, tem o sofrimento das doenças físicas que vem para poder ficar, que vem para passar um período conosco. É claro que tem
as dificuldades que nós sofremos dentro do plano de vida, de reencarnatório que nós escolhemos, as passagens pelas quais nós passamos e passamos a ter limitações, às vezes, do movimento das mãos, dos pés, da visão. É claro que tudo isso nós sabemos. Mas a maior parte, uma boa parte do tempo para todos nós, o que mais nos atormenta, o que mais nos dá insônia, o que mais nos dá a depressão, o que mais nos deixa o coração atormentado, é todas as vezes em que nós enfrentamos ou nos oferecemos para toda e qualquer situação, primeiro já com julgamento, segundo querendo que os resultados aconteçam de acordo com o que nós planejamos, e esquecendo inclusive que todos os acontecimentos, além de levar em conta o nosso merecimento, eles levam em conta o tempo de Deus, e nem sempre é o nosso tempo. Em função de nós termos estes esquecimentos, e em função de nós deixarmos um grande presente de Deus de lado, muitas vezes, que é a oração, vai fazer com que nós nos transformemos mais em sofredores, nos transformemos mais em sofrimento, porque começamos a viver e sofrer duas vezes os reveses que nós entendemos que aconteceram em nossa existência, o que nós chamamos de derrotas, as dores e os sofrimentos. E todas as vezes que nós nos propusermos a estar em oração, todas as vezes em que nós nos propusermos a entender que tudo que nos acontece tem um fator preponderante como causa, tudo que nos acontece tem um fator preponderante que nós contribuímos para que fosse a causa. E esses fatores que promovem a causa, muitas vezes estão ligados à nossa ausência de relacionamento com Deus através da oração, a nossa ausência de esforço para eliminarmos as nossas más tendências e agirmos com paciência e tolerância, ao invés de agirmos com ansiedade, com pressa. E, enfim, todas as vezes em que nós nos afastamos da oração, e todas as vezes, então, que nós nos afastamos desses ensinamentos de Jesus, o que acontece? Tudo fica muito pesado, tudo fica muito difícil. E quando nós nos aproximamos deste conhecimento, dessas informações, nós vamos sentindo-nos cada vez mais perto da paz, cada vez mais perto do amor, cada vez mais tranquilos. É por isso que nós, por exemplo, como espíritas cristãos, colocamos como fundamental a oração semanal nos nossos lares. É por isso que nós propomos sempre, é por isso que nós procuramos sempre oferecer para aqueles que conversam conosco a respeito da doutrina espírita a necessidade do evangelho no lar, a necessidade da oração em família, a necessidade da oração, ainda que você, meu irmão, que você, minha irmã, faça só a oração no seu lar, para abençoar seu lar, para sentir a paz do seu lar, para trazer Jesus para bem perto do teu coração, para trazer os teus mentores bem do teu lado, e para sentir, então, que o fardo do sofrimento, da dor, que são grandes aprendizados, são mais leves todas as vezes em que nós estamos ao lado de Jesus. A ciência médica já comprovou a necessidade de nós valorizarmos e de nós privilegiarmos a oração, que nos aproxima de Deus e torna tudo mais leve. A ciência médica, as instituições médicas já fizeram várias experiências onde eles colocam um grupo de oração, um grupo preocupado em orar, orando para doentes que estão internados em determinado hospital. E já puseram um outro grupo semelhante de doentes, também no mesmo hospital ao lado, que não tinha o hábito de orar e que não tem um grupo de oração orando por eles. E acompanhando a melhora. Acompanhando a melhora, não só a melhora física, como também a melhora espiritual, a melhora emocional desses pacientes. Eles já observaram que aqueles que são acompanhados pela oração
têm uma melhora muito mais acentuada do que os outros. E essa experiência médica já foram feitas em diversos países, em diversos locais. Isso nos faz ter a certeza de que essa aproximação que nós temos com Jesus, através da oração, com os nossos mentores, com Deus, vai fazer com que nós nos sintamos não só melhores, mas ofereçamos esta nossa melhora àqueles os quais nós incluímos em nossa oração. E quando nós oramos, pensando nos nossos limites, pensando em nós, de forma humilde, nós também vamos melhorar. Então, quando Jesus nos fala que o fardo carregado junto com ele se torna leve, realmente se torna leve. É por esta razão que quando nós fazemos esta reflexão a respeito do jugo e a respeito do fardo, que está contida no caso da doutrina espírita, no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, logo no primeiro item, todas as vezes em que nós falamos desta reflexão e mencionamos esse capítulo, é claro que nós espíritas já começamos a entender o porquê que a imortalidade da alma é importante para nós. Como espíritos eternos que somos, sabedores de que algumas dificuldades nós resolveremos nesta encarnação e outras nós estaremos nos preparando para enfrentar em próximas reencarnações, porque a reencarnação é um presente divino para que nós nos purifiquemos e melhoremos a nossa condição na encarnação anterior, para numa futura encarnação melhorar ainda mais. É por essa razão que nós nos colocamos que a imortalidade da alma passa a ser considerada como um grande presente de Deus, e esse grande presente de Deus terá muito mais consequências maravilhosas para cada um de nós individualmente, se nós fizermos esse caminho evolutivo eterno sempre ao lado dos ensinamentos de Jesus. Sempre entendendo que esta caminhada de mãos dadas com esse mestre maravilhoso, sempre entendendo que essa caminhada, abraçados a este mestre maravilhoso, só poderá nos trazer felicidade. Uma felicidade que vai fazer com que nós nos sintamos realmente homens de bem, seres humanos de bem, homens de bem, vivendo na mais absoluta pureza a lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, o nosso jugo será rastreado pela justiça divina. O nosso jugo será oferecendo o nosso amor, oferecendo a nossa atenção, oferecendo o nosso serviço a todos aqueles com os quais nós estivermos envolvidos, oferecendo um olhar amigo, oferecendo um aperto de mão que oferece uma energia positiva, oferecendo um abraço consolador. Todas as vezes em que nós estivermos nesta atitude, nós estaremos expressando com o máximo que nós possamos ainda, como espíritos imperfeitos que somos, entender o jugo de Jesus. E todas as vezes em que nós aceitarmos obedientemente, resignadamente, à luz das leis divinas, todos os aprendizados que chegam para nós através das nossas dores e dos nossos sofrimentos, todas as vezes em que nós agradecermos a Deus este aprendizado e pedirmos força através da oração, com a fé fortemente construída, para que nós passemos por esta dificuldade, que esse aprendizado faça-nos sorver tudo que for necessário, para que nos preparemos para as próximas dificuldades, nós tornaremos sempre mais leve. As nossas noites de sono serão mais tranquilas. Os nossos dias
continuarão tendo as dificuldades que nós já temos, continuarão tendo os passos que nós já temos para dar, mas serão passos que nós daremos sorrindo, serão passos que nós daremos de cabeça erguida, serão passos que nós daremos abraçados, portanto, mais uma vez, a Jesus. Todas as vezes em que nós colocarmos-nos na disposição desses conhecimentos e absorvemos e colocarmos no nosso coração, o nosso olhar para o nosso semelhante será um olhar terno e de amor, independente se ele é um morador em situação de rua, independente se ele é um rico e próspero industrial, independente de se ele é um simples professor, se ele é um simples cientista, se ele é um simples industrial, se ele é um simples capitão de indústria, se ele é um simples ser humano, se ele é um simples idoso, se ele é um simples jovem, não importa. Olharemos todos com a simplicidade que a humildade pede. Irmãos olhando irmãos, irmãos abraçando irmãos. Um dia nós estaremos, a bondade divina há de permitir, neste nível de comportamento. Neste momento, nós olharemos para o mundo que estamos em volta e perceberemos que o jugo de Jesus e a leveza do fardo de caminhar com Jesus faz-nos entender que ficou para trás 3 grandes flagelos da humanidade: a fome, a sede e o frio, porque estaremos compartilhando o que nós temos para que todos se sintam minimamente felizes diante da vida, diante dos passos, diante do caminho. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que neste encontro em que nós estamos agora participando, que nós possamos enxergar esse grande guia, esse grande mestre, esse grande consolador que é Jesus, como sendo realmente o amigo que vai nos dar a mão, o amigo que vai nos dar o abraço, para que tornemos os nossos jugos suaves e os nossos fardos leves. Que este amigo nos abençoe e que o Pai querido coloque em nosso caminho sempre, sempre, sempre muito amor, para que nós o distribuamos enquanto servimos o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.